Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Eugênio, seja bem-vindo a mais uma aula de Photoshop. E nesta aula vamos aprender a remover o plano de fundo das imagens. Vamos aprender a retirar o ambiente de uma foto e fazer montagem, né? Pegar uma pessoa que está no ambiente, tirar ela desse ambiente, vamos colocar em outro ambiente. Fazer essa manipulação de imagem no Photoshop, tá bom? E antes de mais nada, não esqueça de inscrever-se aqui no canal do professor, curtir e compartilhar. Pessoal, é muito importante também que você coloque o seu comentário, a sua avaliação do vídeo, tá? Coloque no comentário a aula que você gostaria de ver de Photoshop, qual é a ferramenta que você tem dúvida, qual é o recurso que você gostaria de aplicar com o Photoshop, ok? Então, vamos lá para a nossa aula então. Não se esqueça, inscreva-se, curta e compartilha. Conto com o apoio de vocês. Então vamos então para a nossa aula no Photoshop. Vamos abrir o nosso Photoshop. Aqui, vamos opção geral, vamos clicar aqui na opção novo arquivo, muito bem. Na janela que se abre, nesse primeiro padrão, vamos colocar aqui largura 1920, altura 1080, a resolução 100 pixels, o nome do arquivo, vamos colocar aqui o nome do arquivo, removendo fundo da imagem, ok? Plano de fundo, vamos deixar a cor branca, cor RGB, padrão para web, não é isso? Se fosse para gráfica, colocaríamos CMYK, tá bom? Mas vamos colocar aqui no padrão RGB. Bom, nome aplicado, largura, altura, resolução 100 pixels, cores RGB, conta do plano de fundo branco, ok. Aqui então em criar. Ele foi criado, vamos salvar aqui, arquivo importante, salvar como. Salvar como você vai utilizar sempre na primeira vez que estiver salvando um documento, sempre. Isso em qualquer programa. Salvar como é a primeira vez em que você está salvando aquele documento, aquele arquivo, aquela pasta, aquela apresentação no seu computador. A partir de então você vai utilizar só salvar, arquivo, salvar, arquivo, salvar. Então, cada vez que você vai salvar, ele vai atualizar, vai sobrepor as últimas alterações que foram feitas no documento em cima daquele arquivo que foi criado pela primeira vez, tá bom? Então, salvar como é sempre na primeira vez. E o salvar é sempre para atualizar o seu arquivo. Então, aqui o nome que nós colocamos logo na criação do arquivo, né? Remover fundo da imagem. O padrão do Photoshop é PSD e vamos clicar aqui na opção salvar. Nome do arquivo, vamos clicar aqui na opção salvar. Ok. Então vamos importar, vamos incorporar no nosso documento a foto que nós vamos utilizar como modelo para fazer essa remoção de plano de fundo. Eu vou aqui em arquivo, é colocar incorporado, tá? Colocar incorporado. Vamos clicar nessa opção. Eu vou visualizar aqui a miniatura, vou mostrar para vocês aqui, ó. E no Windows você clica aqui para visualizar a miniatura, clica de novo, ele vai aumentando os tamanhos. Então eu vou utilizar essa modelo aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho mais o tamanho e com isso aqui. Pronto. Eu vou utilizar essa modelo aqui. Só que eu tenho dois padrões de fotos. É a mesma foto? Aparentemente sim. Qual é a diferença? É que essa foto aqui, a resolução dela está pequena. O tamanho dela está só com 1,11 megabytes. E essa aqui, essa foto, a resolução dela está com mais de 7 megabytes. 7,39 megabytes. Então ela tem mais resolução. E isso faz muita diferença na hora de você recortar a imagem, fazer retoques, montagem. Então quanto menos pixel na imagem, o resultado não vai ser tão satisfatório. Pode ser legal, mas não vai ser tão satisfatório. Mas quando você tem uma imagem com uma boa qualidade, boa resolução, aí sim, os resultados são bem agradáveis. Por quê? Porque você tem material, tem consistência para trabalhar, tem pixel para poder remover, para poder ir lapidando a sua imagem, tá bom? Então, essa imagem aqui, utilizada, inserir, a imagem foi inserida. Inserir a imagem, ela já se adequou automaticamente dentro da minha página do Photoshop. Bom, então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou remover o plano de fundo aqui dessa imagem, fundo azul. Essa imagem aqui, ela é legal porque eu tenho aqui uma característica muito peculiar, que são os fios de cabelo. Então, na hora de fazer o recorte,
o sistema aqui do Photoshop ele vai fazer um recorte minucioso, permitindo que os fios de cabelo fiquem intactos. Só que antes de nós irmos para a ferramenta que faz isso, eu queria mostrar algumas propriedades da seleção dentro do Photoshop. Que propriedades são essas? É a propriedade que eu posso recortar e selecionar partes de uma imagem. Aqui na nossa barra de ferramentas, eu tenho aqui logo na segunda ferramenta, abaixo do selecionar. Então, eu clicando aqui nesse retângulo e segurando com o mouse, eu vejo que tem várias ferramentas de seleção. Tem a seleção retangular e tem a seleção elíptica. Então, a seleção retangular, o que acontece? Se eu clicar aqui na minha foto, ele selecionou, formando esta área retangular. O que eu posso fazer com isso? Eu posso apertar a tecla Delete e ele vai cortar a foto. Tem um detalhe. Acho que não vai dar certo cortar a foto. Não deu. Por quê? Porque quando eu inseri a imagem no meu sistema, está configurado para ele colocar como objeto inteligente a foto. Então ela não pode ser cortada assim. Então eu tenho que rasterizar. Rasterizar é um processo de acabamento que eu gero uma imagem quando vários elementos são aplicados nela e ele dá vamos dizer assim, ele renderiza de forma geral o que foi aplicado. Então eu vou clicar no botão direito na imagem, aqui na camada, e vou na imagem, não, aqui na camada mesmo, tem a imagem miniatura e na camada. Botão direito e vou clicar na opção rasterizar camada. A gente localiza aqui, ó, rasterizar camada. Clico nela. Ele já mudou o formato, saiu aquela característica de objeto inteligente. Vamos ter uma mais na frente sobre o que é essa ferramenta objeto inteligente. Bom, a imagem está rasterizada, a seleção está aqui, mais para o lado. Se eu apertar agora Delete, ele vai cortar exatamente na imagem. Ele cortou, ele fez um buraco na imagem. Então Ctrl Z para desfazer esse processo. Para eliminar essa seleção, eu aperto a tecla Ctrl D, ou eu vou na guia selecionar que tudo referente à seleção no Photoshop, eu vou lá em cima na guia selecionar. Então tudo que for concernente à seleção dentro da camada, eu vou na guia selecionar. Então vou encontrar todos os elementos disponíveis lá. Então esse recurso de excluir ou remover a seleção está aqui, ó, a segunda opção. Cancelar a seleção, onde tem aqui Ctrl D. Olha lá em cima, tá? Muito bem. Outra propriedade da seleção. Quando eu seleciono, ó, por exemplo, se eu selecionar aqui esse quadrado, selecionar o quadrado aqui no rosto da tela, eu vi que se eu apertar o Delete, ele corta exatamente no rosto. Mas se eu inverter a seleção, ou seja, eu selecionei o quadrado, só que em vez de ele executar a ação dentro, ele vai executar a ação fora, porque eu vou inverter a seleção. Então a seleção vai ser para o lado oposto do que foi aplicado. Ó. Como aqui eu selecionei em quadrado, ele vai selecionar todo o ambiente aqui fora do quadrado. Para inverter a seleção, vou aqui na guia selecionar. Tem aqui a opção inverter Shift Ctrl I. Então, Shift ou Ctrl Shift I. Ele inverteu fora. Vamos testar, apertar Delete. Ele inverteu fora, ficou só o quadrado do rosto da personagem. Tá certo? Então essa é mais uma das propriedades da ferramenta selecionar. Vou apertar Ctrl Z. E vou eliminar a seleção, Ctrl D. Vou agora utilizar outra ferramenta de seleção aqui, ó, que é a seleção elíptica. Ele vai fazer uma seleção circular. Então, eu vou fazer uma seleção elíptica aqui. Vou segurar a tecla Shift para que a minha elipse seja bem redonda, né? Bem circular mesmo. Porque se eu não usar a tecla Shift e clicar e arrastar, ó, ele fica oval. Ó. Ele não mantém uma proporção. Então, observando aí, ó, ele fica oval. Mas se eu segurar a tecla Shift, ó, ele vai ficar bem redondinho. Então, eu vou fazer a seleção aqui. Soltei o Shift, eu posso arrastar e mudar a posição, ó, a seleção, ó, tinha que estar mais para cá. É só clicar dentro da seleção com a ferramenta ainda ativada, tá? Só clicar e arrastar, ó, que eu posso mudar aqui, ó. Pronto. Então lembre, se eu apertar Delete aqui, ele vai deletar dentro. Mas se eu inverter a seleção, Ctrl Shift I, ele vai deletar fora. Então vou apertar Delete, ok? Ele deletou fora. Ctrl D para tirar a seleção, mas só que eu vou apertar Ctrl Z para desfazer e voltar ao nosso processo. Ctrl D. Ok?
Aqui abaixo, na terceira ferramenta, nós temos outras ferramentas de seleção. Temos a ferramenta de seleção laço. Essa ferramenta de seleção, para selecionar, eu tenho que clicar, arrastar e sair puxando, tá vendo? Ó, eu estou contornando aqui, ó. Termina onde começou, ele fez a seleção. Ó. Se eu quiser deletar ou inverter a seleção, delete. Percebeu aí a aplicação dessa ferramenta? Ctrl Z, Ctrl D para desfazer, para remover a seleção. Então a ferramenta laço, o atalho dela é a letra L, então ela depende da minha habilidade em clicar e arrastar, tá? Se eu selecionar essa parte aqui do óculos aqui, ó. Ok? E em alguns momentos ela pode ser útil, tá? Ela pode ser útil. Depende de você aplicou uma seleção, uma parte não foi adicionada, você vem aqui no laço e vai adicionando a seleção. Olha só, eu vou aqui, ó, vou selecionar esse pedaço aqui, ó, tá? Eu posso também ir adicionando uma seleção a outra parte da seleção. Se eu clicar aqui e arrastar, tá vendo? Ó, sumiu a primeira parte, ó. Vou adicionar, ó, vai sumindo. Ó. Mas se eu quiser selecionar e ir adicionando novas áreas, é só segurar a tecla Shift. Aí eu vou selecionando novas áreas, ó. Tá vendo o efeito? Ó? Ele vai aumentando a área de seleção. Então, se por acaso você fizer uma seleção de uma foto, uma arte, e faltar pequenos pedaços, você segura a tecla Shift e você completa o que está faltando. Ó. Você vai completar o que está faltando. Olha só. É muito legal, né? É até terapêutico, né? Photoshop. Você tem a mente ocupada, né? Você vai aguçando a sua habilidade de observação. Você começa a trabalhar com imagens, com retoques. Estou mostrando aqui o processo para você entender. Estou com a tecla Shift pressionada ainda, tá? E está adicionando. Mas digamos que eu peguei sem querer, peguei uma parte a mais aqui da foto, digamos aqui em cima, ó. Peguei essa parte a mais aqui em cima, não é para ter pego da foto. Se eu quiser remover, eu vou pressionar a tecla Alt. Pressiona a tecla Alt, você agora vai fazer o inverso, você vai remover, ó. Se eu selecionar aqui, ele está tirando essa parte da seleção, ó. Tá removendo a seleção. Tá observando? Ok. Pessoal, vou aumentar aqui um pouquinho. Ó, deixa eu puxar para cá. Ixi, peguei essa área toda sem querer, né? Então vou agora remover, ó. Vem aqui e vou removendo. Selecionar para fora. Pronto, tá removendo. Ok? Então esses refinamentos, esses ajustes, eu posso utilizar essas teclas. Shift adiciona a área da seleção e a tecla Alt remove a área da seleção. Tá bom? Então a ferramenta laço. Vou eliminar aqui com Ctrl D a seleção. Outra ferramenta de seleção após a laço é o laço poligonal. O laço poligonal ele vai fazer linhas de seleção retas. E o procedimento de aplicação é clica, solta, clica, solta, clica, solta. Clica, solta e finaliza onde começou o clique. Ou então clica duas vezes para ele fechar a curva, fechar a seleção. Olha só. Vou pegar aqui a foto aqui dessa modelo ainda. Tira aqui a barra aqui. Ok. Olha só. Vou ativar a ferramenta aqui, laço poligonal. Clica, solta. Olha, vai formando linhas. Tá vendo? Vai formando linhas. Clicou. Começou, ó. Fez a seleção. Ele fechou aqui a área da seleção. Ok? Perceptível aí? Ok. E se eu quiser ir removendo, é só usar o mesmo recurso. Se eu quiser adicionar, usa a tecla Shift. Se eu quiser remover, usa a tecla Alt. Então eu vou remover aqui, ó. Vou segurar a tecla Alt, segura a tecla Alt e vai clicando aqui, ó. Se der dois cliques, ele fecha a seleção. Ele removeu essa parte. É muito importante você praticar
tá? Eu vou deixar essa lição lá no site professoreugênio.com, você pode acessar, e vou deixar essa aula disponível para você baixar e você ir praticando, tá? Vamos lá aqui, clicando, ó. 2 cliques para fechar a seleção. Pronto. Ok? Então aqui fiz aqui a minha seleção trabalhada. A outra aqui, vou eliminar a seleção Ctrl D, e a outra seleção aqui, ó, é a laço magnético. O laço magnético é bem legal. Como é que funciona? Eu clico uma vez, ó, e vou arrastando o mouse e vejo que ele automaticamente, não estou clicando, só cliquei uma vez e soltei. Eu vou arrastando aqui de acordo com o contorno da foto e ele automaticamente vai aplicando a seleção pela identificação das proximidades dos tons do pixel, no caso o preto, né? Ó. Ele vai fazendo, ó. Não estou clicando, estou só movendo o mouse e contornando aqui a imagem, ó. Se precisar clicar, você clica para ele fixar o ponto. Olha, está acompanhando aqui a roupa da modelo, ó. Clica, ele vai acompanhando a roupa, ó. Ele sozinho está magnetizado, ó. Ele fica acompanhando a roupa. Então, são recursos bem interessantes, ó. Eu só arrastando o mouse, ó, sem clicar, e ele automaticamente, ó, ele vai seguindo o contorno, às vezes de modo mais preciso, às vezes de modo menos impreciso, mais eficaz, ó. Pronto, 2 cliques, fechei a seleção. As áreas que estão faltando, aí eu vou usar o outro laço aqui, que é o laço, ferramenta laço, seguro o Shift e vou adicionar essa parte aqui, ó. E faltou adicionar os retoques finais. Aí a pergunta é, quando é que eu devo utilizar um, quando é que eu devo utilizar o outro? Aí você vai ver na situação, né? Você acha mais prático utilizar, você vai utilizar essa ferramenta para aplicar a seleção na sua foto, tá? Agora nós vamos para a ferramenta que vai selecionar automaticamente pelos recursos do Photoshop, tá? O Photoshop vai analisar e ele mesmo vai selecionar as áreas da foto. Então, para isso nós vamos utilizar a quarta ferramenta aqui, ó. Vou clicar e segurar. É a ferramenta seleção de objeto. Nós temos duas. Temos 3, tá? Essa terceira aqui a gente já utilizou lá naquela aula onde a gente pinta as camadas utilizando o pateta para identificar a área interna do desenho. Mas a primeira aqui, o que ela faz? Ela seleciona automaticamente o objeto. Como é que eu faço isso? Eu ativei a ferramenta, tá? E eu vou fazer um contorno ao redor da foto, ó. Eu posso clicar dentro também, eu posso clicar em cima. Se eu clicar em cima, ó, ele automaticamente vai procurar e analisar e reconhecer. Ó, pronto, eu já fiz a seleção. Só que a seleção dele não foi totalmente perfeita, faltou essa parte aqui, ó. A melhor forma é você clicar fora da foto e vai arrastar para colocar toda a área da foto dentro da seleção. E o Photoshop vai calcular e automaticamente ele vai selecionar exatamente o modelo. Ó. Soltar, soltei, está pensando, ó, pronto. Então observe agora que já foi selecionado. Então vamos agora procurar aqui em cima essa ferramenta para vocês. Vamos procurar essa ferramenta selecionar e mascarar, certo? Observe, eu utilizei a ferramenta, vamos selecionar e mascarar. Observe que ele já, vou aumentar aqui o zoom, ó, Ctrl mais. Observe que ele automaticamente, ó, já fez a seleção. Professor, por que está vermelho aqui? Bom, quando eu ativo essa ferramenta, selecionar e mascarar, aqui eu vou escolher a forma que eu vou visualizar, como eu vou trabalhar e identificar os ajustes, né, a seleção perfeita da imagem, os detalhes dos cabelos. Então eu tenho aqui, ó, casca de cebola, ela vai ficar um pouco transparente, como o fundo é branco, não dá para perceber muito, tá? Seleção ativa, estou vendo a seleção, sobrepor, porque quando eu boto sobrepor, eu percebo pela cor vermelha onde falta aplicar algum tipo de retoque, ó, vou aumentar o zoom, Ctrl mais, deixa eu sair daqui e clicar aqui, Enter, Ctrl mais, então olha só, tá vendo? Precisou de um retoque, aí precisar de um retoque aqui, ó, ele não está pegando exatamente na roupa dela, que essa roupa é laranja, né? Um alaranjado, ó. E também, tá vendo, ó, aqui, ó, ele não pegou 100%, mas no cabelo tá perfeito o cabelo aqui, ó, automaticamente. Os retoques que serão feitos serão mínimos, tá?
estamos só na parte de visualizar, Ctrl 0. Outra forma de visualizar é aqui mesmo, embaixo, ó. Eu visualizar como preto e branco. Eu aqui percebo, então, entro para confirmar. Eu percebo os detalhes onde foi feita a seleção, ó. Certo? E outra forma também de trabalhar em camadas. Aqui ele fez o corte, só que eu estou vendo o plano de fundo lá na primeira camada do Photoshop, que é branco. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar aqui esse processo. Eu posso apertar o ESC também. Tá? Vou eliminar a seleção e vou importar a segunda foto que eu vou utilizar para poder preencher o plano de fundo. E é essa foto aqui. Essa centro de negócio moderno. Vou inserir. Inseriu. Olha só. Vou segurar a tecla Alt. Vou clicar no vértice superior aqui, ó. E vou aumentar para ele preencher todo o espaço da minha tela. Observe, se ele passar um pouquinho para fora, não tem problema, tá certo? Não tem problema. Não é legal ficar essa brecha branca aqui, ó. Eu vou segurar a tecla Alt para ele aumentar a partir do seu centro, né? Tecla Enter. Só que ele ficou na frente da minha camada. Vou mudar aqui para a ferramenta de seleção, ó. Selecionar. Então vou olhar aqui nas camadas, ele está em cima da minha foto, só que tem que ficar embaixo. Eu vou clicar aqui na camada e vou arrastar para baixo aqui, ó. Agora vai ficar fácil perceber quando nós aplicarmos aqui a remoção do plano de fundo. Vou clicar aqui na foto. Vou ativar novamente a ferramenta de seleção de objeto, né? Seleção de objeto. Observe, ó, vou verificar novamente se eu estou na camada. Cadê o painel camada? Acabei fechando camada. Acabei fechando o painel camada. Eu vou aqui em janela para abrir novamente só para verificar. Cadê camadas? Ó, novamente. Vamos verificar se tem certeza que estiver na camada da modelo. Se estiver aqui na camada do plano de fundo, ele vai aplicar a ferramenta lá no plano de fundo. Estão percebendo? Estão observando? Está pegando os tons por proximidade. Então vou clicar aqui na camada. Fazer aquela seleção retangular para pegar toda a foto modelo. Solto. O Photoshop vai analisar. Já fez a seleção. E vou agora novamente para a ferramenta selecionar e mascarar. Ok? Então vamos diminuir aqui o zoom. Se eu colocar aqui na opção para ver em camadas, ó, eu já tenho uma prévia de como é que vai ficar. Então entra para confirmar aqui, né? Cuidado para não dar o concluir aqui, tá? Vamos aqui. Só para perceber aqui o detalhe aqui do recorte e do acabamento da foto. Tá? Só que nesse modo aqui eu não vou ter perceber muitos detalhes do que precisa ajustar. Eu vou colocar aqui nesse vermelho. Aqui no vermelho, para confirmar, eu posso ter uma visão melhor. Como é que eu faço para ajustar, para fazer esse ajuste? Então aqui no meu lado esquerdo nós temos as ferramentas de ajuste de refinamento. Essa segunda ferramenta aqui, ela vai fazer, dá o mouse em cima para ver o nome dessa ferramenta. Bom, ferramenta pincel para refinar a borda. Como é que vai funcionar? Eu vou usar aqui a barra de espaço para mover aqui para baixo, ó. Vou aumentar o zoom, Ctrl mais. Lembra, ó, tem que fazer um retoque aqui. Como vai fazer o retoque? É só você clicar e arrastar para cima. Tá vendo que já fez a remoção? Então, você vai clicar de fora para dentro da imagem. Então, eu vou arrastar, ó. Olha só, já fez um. Cuidado para você não arrastar demais e ele acabar eliminando a foto, tá? Em algumas situações ele vai cortando a foto, então cuidado, então não faça demais. Fez o ajuste, ó, já fez a remoção dessa parte, né? Ó. Ele fez o ajuste, então já pode partir para. Olha só, eu acabei pegando aqui o nome, tá vendo? Tirei o nome da blusa, que tá no mesmo tom de cor semelhante aqui fora. Se eu quiser reverter, ó, é só você vir aqui e botar para menos, ele vai fazer o inverso. Ó. Vou clicar aqui dentro, tá vendo? Ó, dentro da blusa, ele tá recompondo. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai recompondo. Eu clico no mais para ele fazer o refino.
Gente. A outra coisa, o tamanho do pincel eu posso alterar também, ó. No seu teclado tem o colchete abrindo e o colchete fechando. O colchete abrindo, ele vai diminuir o tamanho do pincel, tá vendo? Ó? O pequeno. E o colchete fechando, ele vai aumentar o tamanho do pincel. Então, algumas vezes vai necessário que você aumente ou diminua o tamanho do pincel. Então, aqui ó, eu vou remover, olha só. Deixa eu botar aqui para remover. Pronto, remover. Mais, ó. Tirar, pronto. Tirando. Pronto, eu vou usando a barra de espaço para ir arrastando. E vou fazendo esses refinamentos caso necessite. No caso aqui precisou, então ó, aqui não precisa. Aqui só um pouquinho aqui para ajustar, ó. Um pouquinho aqui fora, só um pouquinho aqui dentro, ó. Essa parte que tá pegando um pouquinho de pronto, ajustou. E também, ó, só um cliquezinho. Não demais. E ó, um cliquezinho aqui dentro, ó. Você só arrasta o pincel, ó. Já fez o corte, tá vendo? Vamos ver aqui. Aqui só um pouquinho. É importante trabalhar com zoom, né? O Ctrl mais e a barra de espaço para você ir arrastando, visualizando aqui o seu trabalho, onde precisa fazer algum tipo de refinamento, né? Do cabelo. Aqui eu acho que está muito bom. Deixa eu ver se eu tiro aqui um pouquinho dessa parte para voltar um pouquinho do cabelo. Tá bom, aqui tá muito bom. Muito bom. Vou clicar novamente. Ctrl 0. Pronto. Fiz os refinamentos, né? Do meu modelo, principalmente do cabelo, que é o mais trabalhoso no cabelo. Fiz esses muitos detalhes, né? Bom, ativei aqui o modo visualizar, que é o modo sobrepor. Eu acho mais interessante você utilizar esse sobrepor, mas você pode utilizar outro. Marca essa opção aqui ó, no seu Photoshop, caso não esteja marcado. Provavelmente não vai estar marcado quando você está pela primeira vez, está utilizando pela primeira vez o Photoshop, não vem marcado. Para ele lembrar sempre as configurações que você colocou nesse padrão. Principalmente aqui embaixo, que é a etapa final, aqui onde tem aqui ó, configurações de saída, porque aqui você vai definir como é que você vai gerar, como é que o Photoshop vai tratar esse acabamento final que você fez. Se ele vai apenas fazer uma seleção, se ele vai criar uma máscara de camada, ou seja, na foto tem a camada, na camada tem a foto, vai aplicar na foto, ou vai criar uma nova camada com esse efeito, ou se ele vai fazer uma nova camada com máscara de camada. Eu recomendo a máscara de camada. Por quê? Porque a máscara de camada, ele não danifica, ele não destrói a imagem. E quando você apaga, você deleta, você destrói a imagem, destrói pixels da imagem. E a máscara não destrói, ela apenas esconde a área pelo recurso da máscara. Vamos ter uma aula só de máscara que é bem interessante, a sua utilização. Então essa máscara, ela vai cortar, vamos dizer assim, tá? Vai esconder a plano de fundo. Então, se eu precisar depois fazer alguns ajustes, avançar algumas regiões ou reduzir algumas regiões da foto, eu posso fazer isso porque vai ter material para isso. Eu não destruía a foto. É diferente quando eu deleto, que eu destruo aquela área que eu deletei. Então, eu vou aqui na saída, deixar esse padrão, nova camada com máscara de camada. A minha câmera aí travou, mas dá para seguir aqui em frente, tá? Vamos em frente. Go ahead, como diria o Google. Pronto. Já fiz aqui meus refinos. Marquei essa opção para ele lembrar dessas configurações que eu estou fazendo. Aqui não preciso mexer mais nenhum tipo de configuração. Vamos clicar em saída, já está ok. Nova camada com máscara de camada, pode clicar ok. Ao fazer isso, já vai cortar automaticamente a foto. Pronto. Vamos observar agora aqui, ó. Vamos observar aqui. A minha camada com a foto original está aqui embaixo, ela está escondida. E a camada com o filtro, né, com a máscara que foi utilizada, está aqui. A máscara é essa parte preta que tem aqui, ó. Esse quadrado que tem aqui é a máscara que foi aplicada sobre a foto. Como é que funciona a máscara? A máscara funciona seguindo os padrões. Ele utiliza as cores branco e preto. O preto ele esconde e o branco ele exibe.
Observar aqui, ó, vou dar um zoom nessa área. Se observar, onde foi selecionado o modelo está branco e onde está escondido o plano de fundo está preto. Se eu precisar fazer algum tipo de retoque, eu vou usar a ferramenta chamada brush ou pincel. E outro detalhe, ele não utiliza cor branca e preto. Aqui na minha barra de cores aqui, ó, já colocou dois padrões, ó, preto para esconder e o branco para exibir. Então, quando eu quiser alternar entre branco e preto, eu pressiono a tecla X ou então clico aqui, ó. Aperto a tecla X e ele inverte, ó, o branco ficou para cima, ou seja, ele vai exibir. Vou só testar aqui, ó. Eu estou aqui cliquei na máscara, não na foto, tá? Senão eu vou pintar a foto, é na máscara. Clica na máscara, na camada. E agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui, ó. Mesmo que eu clique, ó, a cor de fundo está voltando. O fundo está voltando, tá vendo? Por quê? Eu estou aumentando a área preta, a área branca, para exibir. O branco exibe, né? Entendido? Vou dar Ctrl Z para botar outros padrão. Pronto. Ctrl Z. E se eu colocar o preto, vou apertar o X para ficar preto, ele vai esconder, ó. Se eu clicar aqui na blusa da personagem, tá vendo, ó? Ele tá escondendo, ó. Escondeu. Por quê? Porque na máscara eu pintei de preto. Preto esconde. Eu vou apertar Ctrl Z para voltar ao normal. Entendido isso? Eu estou na ferramenta Brush. Ele deu uma aula só sobre o Brush, que é muito legal. Então, nosso corte já foi feito. Vamos ativar a ferramenta de selecionar. Pronto, eu posso posicionar a imagem para cá, ó. Eu queira colocar. É interessante colocar. Olha, veja só o corte que foi feito, né? Foi feito. Bacana. Então aqui está a nossa aula de como remover o plano de fundo. Só existem outras ferramentas para fazer isso também aqui dentro do Photoshop. A própria borracha pode ser uma ferramenta para fazer esse tipo de remoção. Então, se você quiser que eu faça uma aula de como fazer o corte com a borracha, você coloca aqui nos comentários aqui desse canal do vídeo, tá? E eu vou preparar uma aula para vocês fazendo a remoção do fundo com a borracha. Tá bom? Então, por aqui fica a nossa aula. Até o nosso próximo momento. Fiquem com Deus. E fui! Se esta aula trouxer valor para você e você que deseja ajudar o canal a crescer e melhorar a qualidade de conteúdo, considere fazer uma contribuição de R$2, ou R$10, ou R$20. Você pode usar o código QRPix exibido aqui na tela para demonstrar a sua generosidade. Meu muito obrigado.